Bom, entendido então a doença anterior, falaremos agora sobre a abronemose. Trata-se aí de uma afecção parasitária causada por 3 espécies de nematóides parasitos: Abronema musci, Abronema micróstoma e Drachia megastoma. As espécies em questão encontram-se inseridas dentro do filo Nemateumintes, classe Nematoda, ordem Spirurida e família Abronematidae. Dentro desta família, verifica 2 gêneros de relevância em medicina veterinária: o gênero Abronema e o gênero Drachia, que serão comentados posteriormente. Na foto, em destaque, a extremidade anterior de Abronema adulto. Por serem nematóides, os eumintos em questão caracterizam por apresentar corpo cilíndrico ou de aspecto filiforme ou fusiforme. São dioicos, demonstrando acentuado dimorfismo sexual. As fêmeas, em geral, apresentam-se maiores e mais robustas quando comparado com os machos, menores e mais delgados. Em adição, os machos ainda apresentarão extremidade posterior espiralada ou encurvada ventralmente, uma característica típica da ordem. O aparelho digestivo, ele é classificado como do tipo completo, uma vez que caracteriza por apresentar a cavidade oral e a cavidade anal nas fêmeas ou cloacal nos machos. Aqui em destaque, exemplares adultos do euminto Abronema. Notem, então, que o espécime fêmea, ele apresenta um comprimento maior e mostra-se mais robusto em comparação ao espécime macho, que apresenta-se menor, mais delgado e com a extremidade posterior espiralada. Em relação às características microscópicas, o gênero Drachia caracterizará por apresentar
sua extremidade anterior guarnecida por uma cápsula bucal de aspecto infundibular, destituída de dentes. Verifica ainda uma forte constricção cefálica, que é característica do gênero em questão. A abertura oral mostra-se circundada por dois lábios desenvolvidos trilobados. A extremidade posterior do macho apresenta-se espiralada, portando dois espículos copulatórios, onde o espículo esquerdo apresenta-se o dobro do comprimento do espículo direito. Já a espécie Abronema musci é caracterizada por apresentar a sua extremidade anterior guarnecida por uma cápsula bucal de aspecto cilíndrico, destituída de dentes. Não se verifica constricção cefálica, característica bastante proeminente no gênero anterior. Os machos demonstrarão a extremidade posterior espiralada, portando espículos copulatórios em tamanhos desiguais, onde o espículo esquerdo apresenta 4 vezes o tamanho do espículo direito. Já a espécie Abronema micróstoma caracterizará por apresentar sua extremidade anterior constituída por uma cápsula bucal desenvolvida e de aspecto cilíndrico, guarnecida por um par de dentes situados na porção anterior da cápsula. Os machos demonstrarão na sua extremidade posterior um encurvamento ventral. Ademais, portarão um par de espículos, onde o espículo esquerdo apresenta-se o dobro do tamanho em relação ao espículo direito. Durante o ciclo parasitário de Abronema, não se verifica a ocorrência de uma fase histotrófica em seu hospedeiro definitivo. Desse modo, o desenvolvimento larval do euminto ficará limitado ao nível de lúmen da cavidade gástrica de seu hospedeiro, culminando por vezes no desenvolvimento de uma gastrite catarral leve,
caracterizada aqui pela produção excessiva de muco. Em contrapartida, as larvas L3 de Drachia apresentarão o comportamento de desenvolverem uma fase histotrófica ao nível de mucosa e submucosa gástrica, mais especificamente na região fúngica do estômago. Como consequência desta fase histotrófica, observa a indução de uma intensa reação inflamatória, cursando com a formação de nódulos fibrosos que tendem a protrair em direção ao lúmen do órgão, comprometendo com isto a função química do órgão. Nesse sentido, o gênero Drachia mostra-se mais patogênico em relação ao gênero Abronema. Os eumintos em questão são classificados como heteroxenos obrigatórios, demonstrando durante o seu ciclo de vida a participação sequencial de 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo, representado por equídeos, que abrigarão ao nível de cavidade gástrica eumintos adultos, que reproduzirão de forma sexuada. Já como hospedeiros intermediários, teremos aqui a participação de espécies de mucídeos, como musca doméstica e Stomoxys calcitrans. O hospedeiro intermediário desenvolverá o desenvolvimento larval do euminto e atuarão como vetores imprescindíveis na dispersão da parasitose para o hospedeiro final. O ciclo inicia a partir de um hospedeiro definitivo parasitado, o qual então abrigará ao nível de luz estomacal adultos sexualmente maduros. Na luz do órgão, os eumintos machos fecundarão os eumintos fêmeas, que, quando fecundados, iniciarão etapa de oviposição. Os nematóides fêmeas são ovovivíparas e, quando fecundados, levarão à produção de ovos larvados, contendo no seu interior a larva L1
completamente desenvolvida. Esses ovos alcançarão o meio ambiente através das fezes do hospedeiro parasitado. Por vezes, verifica durante o trânsito intestinal dos ovos a eclosão da larva L1 ainda no lúmen intestinal. De modo que, nesta situação, larvas L1 alcançarão o ambiente através das fezes do hospedeiro. A continuidade do desenvolvimento parasitário dependerá da infecção do hospedeiro intermediário, no caso do mucídio, que se fará durante estágio larval. Então, quando larvas, os mucídios acabam por apresentar um aparelho bucal do tipo mastigador, o que os possibilita alimentar de matéria orgânica em decomposição, sobretudo fezes frescas. Pois bem, nesse momento, as larvas do mucídio acabam ingerindo acidentalmente os ovos larvados ou a larva L1 do nematóide em questão e se infecta. Sincronicamente ao desenvolvimento do mucídio, observa o desenvolvimento do nematóide, de modo então que, quando o mucídio alcançar a fase adulta, acabará por apresentar no interior de suas peças bucais a larva L3 do nematóide, considerada a larva infectante ao hospedeiro definitivo. A infecção do hospedeiro definitivo se fará através da ingestão acidental das moscas parasitadas, contendo aí a larva L3. Moscas vivas ou moscas mortas, presentes em alimentos ou água, ou então através da ingestão das larvas L3, que são regurgitadas pelas moscas durante etapa de nutrição. Após a ingestão, as larvas L3 alcançarão a cavidade gástrica. Em relação ao gênero Abronema, o desenvolvimento larval ficará limitado ao lúmen da cavidade gástrica. Nesse sentido, a larva L3 evoluirá por muda para a larva L4, que em seguida, por muda, desenvolverá o euminto adulto, que alcançará a maturidade sexual, reiniciando um novo ciclo. Porém,
em relação ao gênero Drachia, quando as larvas infectantes alcançam a cavidade estomacal, estas apresentarão comportamento de realizarem uma fase histotrófica e irão perfurar a parede gástrica, alcançando a mucosa e a submucosa da parede estomacal, localizadas especificamente na região fúndica, que é a região glandular. Como consequência desse comportamento, gera ao nível de parede gástrica intensa reação inflamatória, culminando com a formação de nódulos fibróticos. No interior desses nódulos, as larvas L3, por muda, evoluirão para larvas L4, que em seguida desenvolverão em adultos jovens. Quando formados, estes adultos jovens emergem destes nódulos e migram em direção ao lúmen da cavidade do órgão, onde alcançarão a maturidade sexual, reiniciando um novo ciclo de vida. O período pré-patente de desenvolvimento parasitário no hospedeiro definitivo é em torno de 8 semanas. Bom, em relação à abronemose visceral causada por Drachia megastoma, esta doença será caracterizada pela formação de nódulos na região glandular, que é a região fúndica do estômago. Esses nódulos decorrem de uma reação inflamatória induzida pela fase histotrófica da larva L3 do euminto. Esses nódulos apresentam natureza fibrótica e demonstram aspecto tumoral. Tendem a protrair, ou seja, crescer em direção ao lúmen do órgão, comprometendo diretamente a função mecânica do mesmo. Por vezes, estes nódulos poderão ulcerar, culminando com a ocorrência de gastrites hemorrágicas. Além disto, esses nódulos poderão desenvolver abscessos, em consequência aqui a contaminação por bactérias piogênicas, comprometendo o prognóstico clínico do paciente. Já a abronemose visceral por Abronema musci ou Abronema micróstoma apresenta-se
na grande maioria das vezes, assintomática. Quanto sintomática, as alterações patológicas decorrem da ação exfoliativa dos eumintos adultos livres na cavidade estomacal, cursando aqui com quadros de gastrite catarral leve, onde verifica um aumento excessivo na produção de muco, comprometendo desta forma a digestibilidade do hospedeiro, comprometendo por conseguinte a capacidade de conversão alimentar deste. Então aqui é um caso de abronemose gástrica cursada por abronema. Notem que ao nível de mucosa gástrica, em consequência da ação exfoliativa causada pelos eumintos adultos, a ocorrência de um processo inflamatório leve, caracterizando aqui um quadro de gastrite catarral. A abronemose ocular é uma variação clínica importante da abronemose. Ela ocorre quando a mosca parasitada, ao se alimentar das secreções oculares do hospedeiro, acabam por regurgitar larvas L3 do parasito. Como consequência, as larvas L3 tendem a migrarem, a invadirem os olhos do hospedeiro, cursando então como consequência um quadro de conjuntivite persistente, com espessamento nodular e ulceração das pálpebras. A abronemose ocular poderá ser causada tanto por Drachia megastoma quanto por Abronema musci. Já a abronemose pulmonar, ela é bem rara, porém existem aqui alguns relatos de caso caracterizando esta variação clínica da abronemose. E ela decorre em virtude aqui a presença das larvas L3 de abronema ou Drachia ao nível pulmonar, cursando aí com processos inflamatórios locais e formação de abscessos pulmonares. Ressaltando mais uma vez que esta variação clínica ela é pouco comum. Então aqui é um exemplo de um paciente desenvolvendo um quadro de abronemose ocular. Então a mosca parasitada, ao se alimentar de secreções oculares, acabam regurgitando aqui ao nível de comissura ocular
as larvas L3, que são as larvas infectantes do nematóide. Estas larvas, então, migram e invadem a mucosa ocular, induzindo uma reação inflamatória, cursando, então, com quadros de conjuntivites persistentes. Dentre as variações clínicas relacionadas à abronemose, a forma cutânea apresenta maior relevância. A abronemose cutânea, ela é causada tanto por Drachia megastoma quanto por Abronema musci, e popularmente é conhecida como ferida de verão. Por que recebe esse nome? Porque ela ocorre com maior frequência em períodos do ano com temperatura e umidade elevadas, sendo então mais prevalentes ao longo das estações da primavera e verão. Por quê? Porque nesse período observa-se maior atividade vetorial, bem como maior proliferação dos mucídios no meio ambiente. Então isso acaba favorecendo a dispersão da parasitose e, por conseguinte, o desenvolvimento das manifestações clínicas associadas a ela. Tanto a abronemose cutânea quanto a abronemose conjuntival ou a abronemose pulmonar decorrem do ciclo errático do parasito, tá? Desenvolvido aí pelas larvas infectantes do nematóide. Neste sentido, o parasito, nesta situação, não alcançará a patência da infecção, ou seja, não amadurecerá sexualmente, morrendo antes disso, em virtude da indução de uma resposta inflamatória pelo hospedeiro. A abronemose cutânea decorre, então, quando as moscas parasitadas, atraídas pelo odor de feridas previamente estabelecidas na pele, regurgitam nestes locais as larvas infectantes. Como consequência do ciclo errático, estas larvas alcançarão o tecido subcutâneo do hospedeiro, induzindo localmente uma intensa reação inflamatória de hipersensibilidade. Esse processo inflamatório apresentará natureza granulomatosa, demonstrando aspecto de couve-flor, e desenvolverá acima da superfície cutânea, tá? Estas lesões mostram-se altamente vascularizadas,
de difícil cicatrização, induzindo intenso prurido. O animal, ao coçar, levará o desenvolvimento de escoriações. Essas escoriações acabam por edificar como porta de entrada para a colonização de bactérias, agravando ainda mais o processo inflamatório inicial. Além disto, acaba por atrair dípteros causadores de miíases. Então, a título de caracterização da abronemose cutânea, pacientes equinos demonstrando estas lesões, bastante típica da parasitose. Observam que estas lesões cutâneas assumem natureza granulomatosa, demonstrando aqui aspecto de couve-flor. São lesões de difícil cicatrização e altamente vascularizadas. Estas reações decorrem previamente de lesões cutâneas estabelecidas. Então, nesse sentido, as moscas parasitadas, atraídas pelo odor destas feridas, ao se alimentar deste exudato inflamatório, acabam por regurgitar as larvas L3 do parasito, que então migrarão em direção ao tecido subcutâneo, induzindo estas reações. Bom, vale, contudo, ressaltar a importância de realizar o diagnóstico diferencial da abronemose cutânea com a pitiose e o sarcoma, que é uma neoplasia de células escamosas da epiderme. Clinicamente, estas lesões mostram-se bastante semelhantes. A diferenciação se fará ao nível laboratorial, mediante biópsia com histopatologia. O diagnóstico da abronemose gástrica poderá ser edificado através de exames coproparasitológicos, utilizando aqui a técnica Ueno ou a técnica de Berman, que tem como princípio recuperar em meio à massa fecal larvas L1 do nematóide. Uma outra alternativa de diagnóstico é mediante a análise da lavagem gástrica de animais portadores, onde poderá ser observado a presença de eumintos adultos, ou então através de um diagnóstico pós-mortem, mediante necrópsia dos animais. A abronemose cutânea
ela é diagnosticada laboratorialmente através de uma biópsia da lesão, seguido da análise histopatológica, onde iremos observar naquele fragmento tecidual a presença da larva L3 do nematóide. A abronemose pulmonar, bastante rara em equídeos, poderá ser diagnosticada pós-mortem através da necrópsia de animais mortos. Já a abronemose conjuntival, ela é estabelecida mediante aqui a presença das larvas na conjuntiva dos hospedeiros. O tratamento da abronemose, independente aí da variação clínica, poderá ser estabelecida com a administração de algumas classes de antiparasitários, antihelmínticos, como, por exemplo, os benzimidazóis. Esta classe sabidamente apresenta baixa toxicidade ao hospedeiro, mostrando-se segura do ponto de vista farmacológico e apresenta alta eficácia contra a Bronema e Dráchea. Atuam inibindo de forma seletiva a fumarato redutase do euminto, que é uma enzima. Uma vez inibida, a enzima não verifica a redução do fumarato a succinato. Em consequência da inibição desta reação enzimática, não observa a síntese de ATP e o parasito em questão morre por inanição metabólica. Em adição, os benzimidazóis atuará inibindo a síntese de tubulina pelo nematóide. A tubulina é um canal presente na parede intestinal do nematóide. E ele é responsável pela captação de glicose pelo parasito. Como a droga em questão inibe a sua síntese, o parasito não consegue captar glicose e morre por inanição, por deficiência de glicose, que é um substrato energético. Uma outra classe de antiparasitário eficaz no tratamento da abronemose é os organofosforados. Estas drogas atuam inibindo a atividade enzimática da acetilcolinesterase
do euminto parasito, levando à morte deste por paralisia espástica. Os organofosforados, eles apresentam baixa seletividade. E é muito comum a ocorrência de intoxicação medicamentosa no hospedeiro. Então, cuidado na hora de estabelecer a posologia da droga. Além disso, os organofosforados apresentam efeito embriotóxico e teratogênico e não poderão ser administrados em fêmeas prenhes por induzir aborto ou má conformação fetal. Uma outra classe de antieumínticos bastante eficazes no tratamento da parasitose em questão são as lactonas macrocíclicas, especialmente aqui as avermectinas, sendo representadas pela ivermectina, doramectina e abamectina. Esses fármacos atuam como agonistas de receptores GABA do euminto, levando com isto a depressão do sistema nervoso do parasito, induzindo a morte por paralisia flácida. O tratamento mais apropriado para lesões cutâneas é a ivermectina, e nesse caso, de preferência pela administração intradérmica, ok? O uso de repelentes de insetos tem algum benefício e nos casos mais crônicos têm sido usadas radioterapia e a criocirurgia, aqui por nitrogênio líquido, tá? O controle da abronemose. Então é evidente que qualquer medida tomada para prevenir lesões e controlar populações de moscas será benéfica, correto? O empilhamento do esterco e o uso de inseticidas durante o dia, por exemplo, limitam e controla a população e o ataque das moscas. Feridas cutâneas devem ser tratadas com repelentes de moscas ou combinação de antisséptico e inseticida.